Bom, pessoal, falar um minutinho para me apresentar antes de começar a contar um pouquinho da história que a gente está construindo aqui na Localiza, né? Sou Bruno Santos, hoje sou como Head de transformação digital e de agilidade na Localiza. Tem 11 meses, para ser mais exato, exatamente hoje, que estou aqui na Localiza puxando essa jornada de transformação que a gente está vivendo nos últimos meses. E antes trabalhei por muito tempo na McKinsey, puxando vários projetos de transformação digital, principalmente no setor privado, mas também algumas experiências no setor público que foram bem interessantes. E aí eu vou contar hoje um pouco para você, a experiência que a gente está tendo na Localiza, contar um pouquinho do case que a gente está vivendo de transformação, de mudar, de como que a gente está fazendo essa transformação numa empresa de 47 anos, é muito tradicional, líder de mercado, que vem crescendo aí nos últimos 4, 5 anos, mais de 30% ao ano, e que está tomando agora essa decisão, que tomou no ano passado, de fazer transformação tão grande, de escalar o ágil dentro da empresa. Vou contar um pouquinho para vocês, primeiro, para a gente começar, um pouquinho do que é a Localiza, para vocês terem um pouquinho de contexto, um pouquinho de compreensão na hora que a gente for falando dos cases, e ainda visualizar um pouquinho melhor, tangibilizar um pouquinho melhor para vocês. A Localiza foi criada 47 anos atrás, em 1973, né? Como a gente gosta de contar, começamos lá com os nossos 6 Fuscas, com um objetivo muito forte de conectar as pessoas, né? De gerar essa experiência de conexão. E desde então vem crescendo, né? Foi assumindo a liderança do mercado, esse mercado de locação. Ao final ali da década de 80 já era a líder do mercado brasileiro. Começou uma fase muito grande de expansão internacional, principalmente modelo de franchise para toda a América Latina. E de ganho de escala, né, ganho de volume, que nesse business é tão importante. E foi assim que a gente começou em 2014, né, como a grande a locadora líder da América Latina, e com um sentimento muito grande de que assim, o futuro da mobilidade estava mudando. Né? Já em 2014, a gente já começou a ver vários movimentos, né, de como que a gente se locomove, mudando bastante, com vários outros business surgindo, né, como aplicativo, transporte por aplicativo, compartilhamento de caronas, compartilhamento de veículos. Então, surgindo, a gente começou a puxar esse tema de transformação digital. Esse processo começou lá em 2014, terminou no ano passado com uma grande vontade da empresa, principalmente da alta liderança, da gente se tornar uma empresa ágil, de verdade. Para que a gente conseguisse se tornar essa empresa que vai construir, de fato, o futuro da mobilidade, que esse é o nosso propósito hoje. Então, a gente começou esse processo em 2019, no final do ano, no segundo semestre do ano passado, para fazer essa transformação, essa nova onda aqui da transformação digital com essa transformação ágil. E aí a gente está trazendo aqui a Localiza Labs, né, que foi a gente formalizou a instituição agora recentemente, que é justamente um grande símbolo dessa transformação digital, né? O nosso laboratório de tecnologia, a nossa área de tecnologia hoje, como que ela se comporta dentro da Localiza, né? Funcionando como um grande time que trabalha para trazer soluções eficientes para problemas complexos, né? Então, eu vejo que a gente se posiciona muito dentro do time. Falando um pouquinho do nosso propósito, né, para a gente poder começar a enquadrar um pouquinho de onde se encaixa na trajetória da empresa, na história da empresa, esse movimento de transformação digital, essa cultura nova, esse movimento de transformação cultural também, que na prática a gente tem um propósito muito forte na Localiza, e na hora que a gente entra na sede, tem até 5 meses que a gente não vai lá, mas logo na entrada tem muito grande o nosso propósito para todo mundo saber, que é com você construir o futuro da mobilidade. A gente tem um objetivo muito grande de construir o futuro da mobilidade. Como é que as pessoas vão se conectar, como é que as pessoas vão se locomover de um ponto ao outro no futuro. Então, esse é um tema muito forte e com isso a gente começou a se discutir, né? Se a gente quer construir o futuro, que futuro é esse? E aí foi de onde surgiu muito essa vontade de transformação ágil, que na hora que a gente olha para o passado, né, a gente gosta de mostrar muito esse vídeo aqui, mas em 1989, no De Volta para o Futuro 2 aqui, né, o pessoal, na hora que ele pensava em mobilidade, em locomoção, hoje, 2020, né, 31 anos depois daquele filme, se pensava em todo mundo andando com skates voadores, e não é bem isso que aconteceu, né? Então, a gente decidiu que, muito menos do que decidir, tomar uma decisão agora de qual é o futuro da mobilidade e apostar todas as nossas fichas nessa decisão que foi tomada, nesse horizonte que a gente está enxergando hoje, com as formações que a gente tem hoje, o melhor caminho era a gente criar uma empresa que está muito capaz para se adaptar a esse futuro, né? Se adaptar a essa nova tendência do consumidor, adaptar a todas as mudanças que a gente vai ter no mercado e na sociedade, né? Como a gente está vendo agora, inclusive, com o Covid, que está
nos obrigando a acelerar, né, várias mudanças, ou até fazer mudanças que não estavam nem no radar, de forma muito imediata. Então, a gente criar uma empresa que está muito capaz para se adequar a todas essas situações. E a partir daí surgiu muito essa discussão, né? Se a gente quer criar o futuro, se a gente não sabe o que é o futuro, qual certeza a gente pode, no futuro da mobilidade, qual certeza a gente pode ter sobre ele? Essa é a única certeza que a gente tem, e que a gente bate bastante, e que é por isso que é um dos grandes motivadores dessa transformação inteira no Localiza. A gente tem uma certeza muito forte que as empresas do futuro, que serão líderes nos seus mercados, elas com certeza serão também empresas de tecnologia especializadas naquele mercado. Então, uma clareza que a gente tem muito grande é que se a gente quer construir o futuro da mobilidade, não sabemos qual futuro será esse. Mas tem certeza que se a gente quiser realmente ser protagonista nessa construção, a gente tem que se tornar uma empresa de tecnologia. E para se tornar uma empresa de tecnologia, a gente tem que construir um norte. Foi daí que a gente construiu um pouco dessa nossa ambição digital, né? Que é um pouco do que a gente está construindo com toda essa transformação que a gente está puxando. Que é legal comunicar para vocês. Dessa transformação digital, a gente construiu, que é quase que o primeiro ponto que a gente fez aqui do nosso processo de transformação, né? Onde que a gente quer chegar? A gente criou 3 grandes ambições que norteiam esse caminho que a gente quer seguir. A gente quer ser cada vez mais digital para interagir com o cliente, cada vez mais digital na forma de operar o negócio e estar cada vez mais preparado para poder explorar novos modelos de negócios digitais que vão surgir com as mudanças de comportamento, com as mudanças do nosso consumidor, da sociedade em que a gente vive. A gente traduziu isso, essas 3 ambições, em 4 grandes macroestratégias aqui, que é quase que o como, né? Então, a gente tem onde a gente quer chegar, o como que a gente quer fazer isso. Um é o ágil em escala. Se a gente quer ter uma empresa que consegue se adaptar muito facilmente a diferentes futuros possíveis, a gente tem que estar rodando ágil. A gente tem que estar de forma escalada, conseguindo se adequar à diferença, mudar rapidamente e estar sempre focado em maior geração de valor, né? Sabendo priorizar o que vai gerar mais valor para o cliente, mais valor para a companhia. Um ponto muito forte de criação de competências. Se a gente olha a Localiza até 2 anos atrás, o modelo como funcionava a tecnologia dentro da Localiza, era um modelo que é muito comum em várias empresas grandes, empresas tradicionais do mercado brasileiro, que é um modelo que, como, né, a gente costuma falar também, era a melhor prática do início dos anos 2000, há 15, 20 anos atrás, que era onde a gente contrata fábricas de terceiros, né, tinha muito aquela, se falava no mercado, né, que deve a esse bicho estranho, que ninguém sabe cuidar direito, então contrata umas fábricas para fazer, esse pessoal é meio de tecnologia, não quer muito vestir social, não quer vir aqui ter horário fixo de trabalho, não vão saber lidar com isso, é melhor vocês só pensarem no negócio, anotarem os requisitos técnicos que vocês têm e a gente contratar uma fábrica para poder produzir e depois a gente passa para vocês a entrega do produto. E era muito assim que a Localiza estava. Então, assim, a gente tinha um time muito focado, com competências muito focadas para gestão de projetos, para gestão de fornecedor, para mapeamento de requisitos, para definição de requisitos junto à área de negócio, junto às áreas de negócio da empresa. Então, a gente está fazendo um trabalho desde o início do ano passado, junto quando a gente começou essa transformação digital, de incorporar essas competências dentro da empresa. Então, de trazer para dentro do time competências de arquitetura, sistemas, competências de analytics, competências de IoT, que é algo muito importante para a gente, competências de DevOps, competências de UX e UI e competências de agilidade. Então, esse é um outro grande pilar que a gente está atuando, de como fortalecer o nosso time, como criar um time que sustente todo esse novo modelo que a gente está rodando dentro de tecnologia. Um terceiro pilar super importante é comportamentos. Então, como é que a gente consegue difundir a cultura ágil na empresa? Como é que a gente consegue mudar? O Thiago estava falando muito agora de comportamento, né, de cultura, e é bem isso. Como é que a gente consegue encaixar a cultura da Localiza nessa nova cultura ágil? Como é que a gente consegue fazer as duas coisas se conversarem e estarem muito bem alinhadas e difundidas? E, por fim, um quarto pilar aqui, que é de inovação aberta. Uma vez que a gente quer construir o futuro da mobilidade, a gente tem uma clareza muito grande de que a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, só como Localiza. A gente vai ter que fazer isso com uma série de parceiros, uma série de organizações e de pessoas atuando junto com a gente no ambiente da mobilidade. Então, a gente deixa de saber, essa parte de inovação aberta é muito para abranger isso, né? A gente adquiriu algumas startups recentemente, estamos conversando com modelos de incubadoras, temos uma parceria muito grande com o Orb, que é uma instituição de conexão entre startups em BH, né? Onde fica a sede da Localiza. E a gente está fazendo isso tudo com 5 grandes objetivos, muito claros, que a gente sempre passa isso aqui para o time ter sempre
na cabeça o que a gente está querendo com toda essa mudança de transformação digital. E até para poder ajudar na priorização também de onde que a gente vai focar, de onde que a gente tem que ir, dar um pouco de norte, um pouco de rumo para os times. O primeiro é valor para o cliente. O cliente é a nossa paixão, os grandes valores da empresa, e é um dos princípios fundamentais do ágil, né? A gente tem que estar sempre voltado para o valor para o cliente. Então, o primeiro objetivo nosso é sempre a geração de valor para o cliente. Outro grande objetivo é sempre trabalhar com maior eficiência operacional e produtividade. Como é que a gente gera mais eficiência com todo esse movimento que a gente está fazendo? E aí, seja nos processos da empresa, seja na nossa operação, mas seja também dentro dos times de tecnologia. Como é que a gente consegue criar um modelo em que a gente consegue gerar mais valor de forma cada vez mais eficiente, cada vez mais produtiva? Um outro é resultado para a companhia, né? Então, a gente tem que estar gerando valor para o cliente, gerando mais eficiência e produtividade, mas sempre abraçando para que isso gere resultado para a companhia, seja no curto, no médio e no longo prazo. Então, ter sempre essa visão muito bem engajada. Engajamento e satisfação do time, algo essencial, né, para a gente ter times ali protagonistas que estão abraçando mesmo os desafios, estão dispostos a atuar como dono, né, como abraçar aqueles problemas e estarem apaixonados por eles para poder resolvê-los. E estar num ambiente que é desafiador, que permite o desenvolvimento, que permite esse engajamento muito forte entre todo mundo que está no time. E, por fim, mas não menos importante, talvez até mais importante que todos os outros, muito transversal, né, é a confiabilidade técnica. A gente está fazendo essa transformação inteira numa empresa de 47 anos, líder de mercado, e que, como a gente costuma brincar, né, graças a Deus, ainda bem, tem um grande legado, porque se não tivesse legado, significaria que muito provavelmente não estaria aqui, né? A gente não teria chegado onde a gente chegou. Só que a gente tem um legado muito grande, de 47 anos, para poder ser trabalhado. A gente precisa estar sempre em mente também esse objetivo da confiabilidade técnica. A gente precisa fazer a transformação digital, precisamos conseguir gerar mais valor, precisamos conseguir melhorar muito o nosso processo produtivo, o processo de evolução do software, mas a gente tem que estar sempre muito de olho para a sustentação, muito de olho para garantir que a gente vai garantir uma confiabilidade muito grande no nosso parque tecnológico. Essa é a nossa ambição digital da Localiza, que norteou todo esse movimento. E agora eu vou entrar um pouquinho mais com vocês no nosso ágil em escala. É todo esse movimento que a gente fez nos últimos 9 meses, aí, principalmente entre novembro e maio, novembro do ano passado e maio desse ano, de transformação, né? De criar esse modelo de ágil escalado e colocar todos os times de tecnologia para trabalhar dentro deles. Eu vou entrar um pouquinho falando quais foram os principais pontos que a gente transformou, quais foram os principais princípios que a gente usou para fazer essa transformação. E, por fim, vou fazer um pouquinho de uma dinâmica. Tentei pensar que, em vez de fazer enquete, acho que vai funcionar muito bem vocês responderem. Mas a ideia é a gente entrar em quais foram as principais dúvidas, os principais pontos de decisão que a gente teve. Não vai ter muita resposta certa, mas eu vou discutir com você qual foi o racional que a gente usou para cada um dos pontos principais ao longo dessa transformação. Os pontos de dúvidas, seja organizacionais, seja de apoio de liderança, seja de velocidade que a gente vai rodar, seja de por onde começar. Então, passar um pouquinho dos grandes pontos de decisão que a gente passou ao longo desse processo para tentar colaborar com vocês, aí, com quem está vivendo o processo ou quem vai vivenciar processos parecidos com esse, tenha um subsídio de qual foi o racional que a gente usou e qual foi o caminho que a gente usou na Localiza. Não necessariamente, provavelmente, com certeza, não é o caminho que vai funcionar para todo mundo, mas é legal compartilhar com vocês que foi algo que a gente sentiu muita dúvida ao longo do processo e sentimos falta também de ter com quem compartilhar, com quem ouvir histórias parecidas, né, que pudessem nos nortear ao longo desse processo. Então, assim, primeiro a gente comunicou para todo mundo quando a gente ia fazer a ágil escalada, a gente começou um treinamento muito forte, principalmente pela alta liderança, de explicar o que é ágil, qual seria o nosso grande objetivo com esse ágil em escala. E um ponto muito importante para a gente foi diferenciar agilidade de velocidade. Na Localiza, essas duas palavras eram muito sinônimas, sempre foram, né, porque é uma empresa onde a operação necessita ter muita velocidade para ter pouco tempo de carro, né, parado. Então, quando um carro tem algum sinistro, para fazer a manutenção, voltar a disponibilizar isso para o cliente, é super importante que a gente seja o mais ágil possível no sentido de velocidade, o mais veloz possível. Então, a empresa sempre usou agilidade como um termo dentro do seu dia a dia, muito voltado para a velocidade. Então, a gente teve um trabalho grande de explicar para todo mundo da empresa, e conversar, dialogar, para deixar bem claro que o nosso objetivo com essa transformação ágil não era tornar a empresa cada vez mais veloz. Esse não era o nosso objetivo principal. Nosso foco com essa transformação que a gente estava fazendo e que estamos fazendo é ser capaz de criar uma empresa que é capaz de se adaptar muito rapidamente
a qualquer situação que apareça. E aí foi muito interessante que a gente fez isso antes do Covid, né? Estava no estágio avançado da transformação já quando chegou o Covid, e a gente mostrou claramente o valor de ser ágil, né? De ter essa capacidade de adaptação nesse contexto que surgiu, né? Onde em menos de 2 meses o mundo virou de perna para o ar, né? Tudo acabou, tudo que como a gente estava planejando deixou de ser verdade. E lógico que essa cultura de se adaptar rapidamente como uma cultura incansável de melhoria contínua, que também muito provavelmente vai trazer mais velocidade para todos os processos. Mas é só importante que a gente fez questão de deixar bem claro, eu acho que é um ponto que eu queria ressaltar aqui, para todo mundo, que o objetivo final não era velocidade. E isso foi muito importante em vários pontos do processo. A gente sempre lembrar que a gente está querendo fazer é ser capaz de tomar as melhores decisões baseadas em geração de valor com uma grande capacidade de adaptação. E para isso, a gente seguiu, né? Então, para começar, dada essa visão de objetivo, de norte ali da transformação ágil, a gente começou a pensar quais são os princípios que vão nortear todo esse processo. Então, a gente montou aqui, até pegando um pouquinho do slide da Bain Company, que ajudou a gente a construir esse processo no início, né? Pensar um pouquinho desse modelo operacional que a gente ia usar. E basicamente, a gente criou 5 grandes princípios que a gente basou a nossa transformação. O primeiro deles é ter uma visão clara e uma visão de onde a gente quer chegar, que é um pouco de tudo que eu falei até agora com vocês. O nosso propósito da Localiza, de para onde a gente está indo, de qual é a nossa ambição da transformação digital, qual que é o objetivo da transformação ágil. Então, esse aqui é o princípio número 1. Tudo que a gente está fazendo, temos que ter claro o nosso objetivo, o nosso resultado que a gente quer alcançar. E é bem na lógica né, na hora que a gente está usando ali o OKR, a gente sempre tenta colocar o OKR para esses pontos todos, muito nesse foco. Tipo, temos que ter um objetivo e temos que ter uma forma de mensurar se a gente está chegando nesse norte. Esse é o primeiro princípio que a gente adotou. O segundo, que a gente puxou aqui, foi agora foi. O segundo foi garantir que a gente tem um modelo operacional que permita dar a velocidade necessária nessa transformação. Então, a gente tinha que garantir que a gente tinha construído um modelo operacional que permitisse a gente acelerar ou frear à medida do possível. Então, assim, a gente não podia começar um processo de transformação em que depois a gente não ia conseguir diminuir a velocidade dele ou conseguir ajustar, conseguir adaptar ao longo do caminho. Ou seja, o projeto, a própria transformação digital tinha que ser ágil em si só, né? Todo esse processo de transformação. A gente tinha que conseguir fazer pequenas iterações, aprender com as iterações que a gente estava fazendo e adaptar para gerar essa velocidade, essa adequação necessária à medida do contexto que apareceu para a gente. Terceiro, uma execução adaptável, né, nesse ponto, muito ligado em cima com a velocidade, e com uma governança clara. E aqui, muito importante, a participação da alta liderança. De ter ritos muito claros de governança, muito claros de envolvimento, de engajamento de todo mundo que está envolvido no contexto, seja dentro da área de tecnologia, seja nas áreas de operação do negócio, de operação do business. Como é que a gente junta, como é que a gente cria ritos, como é que a gente cria governança, para garantir que todo mundo está alinhado, todo mundo está voltado para o mesmo objetivo e caminhando junto ao longo dessa transformação. O quarto, ter uma cultura ágil sólida que permeasse toda a organização. Como que a gente ia criar uma cultura, como é que a gente ia encaixar, espalhar a cultura ágil pela organização sem que fosse repelida, né? Sem gerar anticorpos dentro da organização. Como, esse povo de tecnologia está querendo vir aqui mudar. Então, pensar uma forma que fosse inteligente e muito importante de disseminar essa cultura sem ser visto como um corpo estranho, né? Sobre um time que está chegando aí com uma visão nova e querendo mudar uma companhia que está funcionando super bem, que está crescendo 40% ao ano, que é líder do mercado na América Latina, que é a alocadora com o maior valor de market cap do mundo de capital aberto, e está chegando agora, sentando na janelinha, querendo mudar os nossos processos. Como é que a gente consegue fazer com que isso, como é que a gente conseguiria fazer com que isso fosse uma coisa fluida e muito bem alinhado com o status atual da cultura da empresa? E, por fim, viabilizadores, né? Como é que a gente consegue fazer toda essa transformação digital e garantir que a gente tem tecnologia viabilizando isso, ou seja, que a gente não vai mudar todo o processo, mudar todo o ponto, toda a forma de trabalhar, toda a nossa cultura, mas ficar travado pelos viabilizadores que a gente não tem. Então, se pegar o legado de 47 anos, a gente não vai conseguir evoluir, não vai conseguir trabalhar, como é que a gente faz para garantir que esses viabilizadores vão estar colocados vão estar permitindo essa transformação?
Ferramentas, então, e apoio da alta liderança, que eu já falei lá em cima, que é super importante durante todo o processo. Diante disso, vou botar esse slide aqui meio cheio para vocês, a gente pegou essa bicicleta para tangibilizar um pouco mais, ficar um negócio mais tangível, pegou essa bicicleta e começamos cada um dos pontos dela, que a gente vai colocar de ações que a gente construiu ao longo desses 6 meses, ao longo desses 9 últimos meses, né? Foi 6 meses até maio. Primeira ambição, já construímos, já falamos, ambição digital, que haja transformação, treinamentos, sucessões com C-Level. Aqui é super importante. A gente começou a primeira parte de cultura ágil, de disseminação, até vou dar spoiler aqui da primeira pergunta e questionamento que eu ia colocar nos próximos slides aqui, mas a gente começou esse processo inteiro pelo C-Level. Né? Então, na hora que a gente decidiu onde que a gente começa a botar essa pílula, a trabalhar essa cultura ágil, esses valores ágeis? Na alta liderança da companhia. A gente adotou essa política muito forte de garantir o buy-in, de garantir que a alta liderança entendesse o que a gente está fazendo, entendesse o que ia significar essa mudança. Lógico, sempre muito desafiador, né? Muita gente ali nunca tinha ouvido falar, quando a gente brincava, nem sabia se era de comer ou de passar no cabelo, esse tal de agilidade, Scrum, esse tanto de ciclo, sopa de letrinhas que a gente começava a falar. Mas a gente adotou uma postura de engajar o pessoal, de fazer com que eles ficassem comprados, fazer várias dinâmicas para eles sentirem os valores ali, né? Como é que os valores faziam diferença na prática, para ele ter certeza e depois começar a disseminar isso para os times e para a média gerência da companhia. A gente trabalhou, feita a ambição, a gente foi para o modelo operacional para a gente desenhar como é que a gente ia funcionar. Ali a gente tocou em vários aspectos importantes. O primeiro deles, taxonomia, de missões e escopo dos times, né, que a gente chamou de taxonomia. Que era basicamente mudar aqueles times todos que a gente tinha. Já tinha uns 60 times, sem a transparência de um ágil em escala, quando você tem um volume tão grande assim de projetos rodando, né? É muito difícil até de saber. Eu lembro que quando a gente começou esse processo, a gente demorou quase 2 meses para saber o que cada time estava fazendo. Não tinha um lugar claro, um lugar fácil de conversar com cada um. Tinha que conversar com o dev, com o time, muitas vezes não tinha PO, não tinha SM. Tinha que ir lá entender que cada um estava mexendo para ter uma visão minimamente geral de qual era o escopo de cada um dos times. Então a gente decidiu acabar com isso, vamos fazer uma decodificação dos times atuais, sair dessa visão de projeto, está muito ligada muitas vezes com os departamentos da empresa, né? Cada departamento tem o seu projeto de TI, para chamar de o seu equipamento, o seu time ali. Como é que a gente faz isso ser convertido para focar no cliente, na cadeia de valor que a gente tem? Então a gente mapeou as principais cadeias de valor que a gente tinha dentro da companhia e começamos a alocar o time dentro da cadeia de valor. Então assim, esse time aqui vai ser responsável por essa etapa. Etapa de reservas, por exemplo. Tinha lá o time do app, tem lá o time do app e o time do site. Se amanhã a gente decidir que não faz mais sentido existir site, ou sei lá, que o negócio, ao invés de ter site, a gente fazer um app para um smartwatch, que hoje tem, esse mesmo time vai poder atacar, porque esse time, o foco dele, na verdade, a missão dele de existir é melhorar a experiência de reserva e aumentar as taxas de conversão de atração de cliente. Formas de trabalho, o outro ponto que a gente trabalhou, foi primeiro adotar uma postura de pegar um cenário em que a gente tinha, basicamente, né, 65 times, 65 métodos diferentes de trabalho e botar todo mundo para trabalhar de uma mesma forma, mais sincronizado. Então a gente escolheu o Scrum muito numa visão de primeiro convergir para depois divergir. Vamos rodar o Scrum em todos os times. Se o time tiver em contexto que não faz sentido o Scrum, faz sentido um outro framework que pode ser mais produtivo, vamos primeiro descobrir por que o Scrum não faz sentido, o que a gente quer melhorar com essa mudança para um outro framework. Organização, então redesenhar estruturas, novos papéis, responsabilidades, mudar a estrutura de tecnologia para refletir os papéis que um ágil em escala necessita. Governança, super importante para manter os alinhamentos, então quais são os ritos, quais são a matriz de decisão, né? Então quem toma cada decisão, quem tem cada papel. Monitoramento de desempenho, muito importante, se a gente quiser mostrar valor, se a gente quiser melhorar, a gente não consegue melhorar nada que a gente não mede, né? Para a gente conseguir ter valor, conseguir ter mensurações, para a gente conseguir rodar processos de melhoria contínua. Talentos. A gente tinha um pilar muito forte de competências, a gente precisava transformar várias coisas na Localiza, precisamos ainda, para criar um ambiente super estimulante para talentos digitais, né? Conseguir atrair, reter e desenvolver esses talentos dentro do time. E rever a lógica de alocação de investimentos e pessoas, que seguia muito uma lógica anual de alocação baseada em projetos, para uma lógica que vai ser mais frequente, mais adaptada para o principal ROI, né, para o melhor retorno por investimento dentro da capacidade de tecnologia da empresa. Por fim, execução. Então, como é que a gente torna isso tudo execução? Como é que a gente começa a transformar todo esse modelo operacional para começar a rodar?
Transversalmente, tocando ali embaixo, temos cultura, super importante, sempre um pilar que a gente sempre trabalhou muito forte, com o plano de comunicação, com a construção do Localiza Labs, e os viabilizadores, a tecnologia, apoio da alta liderança e ferramentas ágeis. Dito isso, gente, eu vou começar a explorar um pouquinho agora, contar um pouquinho do todo, um monte de coisa que a gente mexeu, para poder dar tempo de a gente discutir, debater um pouquinho no final, começar a falar quais foram os pontos de decisões que a gente teve ao longo de todo esse processo, né, que a gente foi mexendo em cada desses itens aqui, e explorar um pouquinho mais quais eram as alternativas que a gente tinha, que a gente mapeou, e por que a gente escolheu cada caminho que a gente seguiu. O primeiro deles, o primeiro deles foi por onde começar a disseminação da cultura ágil. Como a gente começou esse modelo, esse processo de transformação, por onde a gente ia começar? Tinha 3 alternativas que a gente vislumbrava. Alta liderança, então a gente começar pelo C-Level, a gente começar por um grupo menor, né, mas que tem muita influência, muito ponto para poder tocar dentro desses, tocar nesses aspectos de cultura, de priorização, de direcionamento estratégico da empresa. Começar pelo middle management, que é onde normalmente se encontra mais resistência, né, que é o time que está ali no dia a dia, que normalmente toma decisões mais detalhadas no modelo tradicional de cliente, quando o TI é visto como fornecedor e área de negócio como cliente, né, o time que estava ali desenhando, preenchendo os requisitos, definindo os requisitos para o time de tecnologia construir. Ou pelos times de tecnologia, num approach mais bottom-up, começando ali uma abordagem de convencer os times, ensinar, explicar o que é ágil, o que é no dia a dia, para tentar disseminar para a empresa. A gente tomou a decisão de ir pela alta liderança, muito por facilitar essa disseminação, construir exemplos, né? E aí a alta liderança está sendo fundamental. Assim, o Thiago estava até falando, né, teve uma demo que foi apresentada pelo CEO. Na Localiza, as nossas demos no encerramento das PIs, em que está todas as tribos, toda PI a gente começa com uma demo, com 1 hora de demo, com os principais highlights do que a gente fez na última PI Planning, né, usando o SAFe ali, o modelo de 3 meses de Programming Increment. Toda essa demo, essa primeira 1 hora de demonstração do que foi feito, ela é sempre feita pelo nosso COO, né, que é o nosso CEO. Um dos dois pega e conta o que a empresa avançou em tecnologia nos últimos 3 meses, quais foram os principais highlights, os principais valores que a gente gerou. E isso gera um engajamento muito grande, porque mostra que esse movimento não é um movimento de tecnologia, é um movimento da empresa. É um movimento que a Localiza está montando e está gerando muito valor. Então, isso é super importante, ter alta liderança, e foi uma decisão que a gente julga muito acertada de ter começado por lá. Garantir um grande alinhamento entre eles, fizemos várias sessões, foram quase 5 semanas focadas ali, não, lógico, não o tempo inteiro, né, mas com quase 10 horas ao longo dessas 5 semanas, 10, 12 horas de treinamento sobre o que é ágil, o que é Scrum, dinâmicas, o que é ágil em escala, o que é o SAFe, como é que a gente vai trabalhar, quais são os papéis que vão existir. Todo um trabalho com eles de equalização de conceitos, de objetivos, que foi super importante. Conceitos, objetivos e valores, né, que foi super importante para a gente conseguir dar esses passos na transformação e acelerar esse movimento. Uma outra dúvida que apareceu logo na sequência foi quão rápido a gente quer seguir. Né? A gente visualizou 3 possíveis cenários. O primeiro, o cenário de Big Bang. Como a gente passa ali 3, 4 meses se preparando, treinando todos os times, e de um dia para o outro a gente vira e fala, ó, amanhã a gente começa a funcionar com a ágil escalado, a gente vai fazer uma PI já com todo mundo dentro, vamos rodar SAFe, e é isso. Esses caras, vocês treinaram, todo mundo está sabendo o que está acontecendo, a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, todo mundo está rodando SAFe. Essa era uma possibilidade, já tínhamos visto alguns casos nesse sentido. A segunda era fazer um ganho de escala acelerado, relativamente rápido, mas migrando todos os times para o novo modelo num curto espaço de tempo, né, entre 6 meses e 1 ano, falando de 65 times, né, então quase ali uma toada ali de 10 times entrando para dentro do modelo a cada mês. Ou C, era uma mudança mais iterativa e gradual, começando com 1, 2 times, até provar o conceito, provar que funciona, rodar Scrum, aí depois começando para um número um pouquinho maior, mostrar que isso funciona de maneira escalada, com uma tribo, com um trem, né? E depois expandir isso para outros lugares. E aí, o ART, lá, né, o Agile Release Train do SAFe, a gente pensou muito se a gente ia chamar de trem ou de tribo. Como a gente está em Minas, a gente não podia chamar de trem, porque trem em Minas pode ser qualquer coisa. Então, a gente acabou de chamar de tribo. Então, na hora que eu falar de tribo aqui, a gente está falando dos ARTs do SAFe, lá dentro desse modelo, né? De um conjunto de times ali que está focado em um objetivo em comum, um conjunto de times ágeis.
A gente escolheu o caminho do meio, né, por ir para um ganho de escala acelerado, para não perder momento. Então, assim, a gente não foi para o C, porque a gente acreditava muito forte que a gente podia perder momento, de fazer com 1, 2 times, dar certo, depois a gente não ter volume suficiente para poder fazer e momento suficiente para gerar essa mudança no restante da empresa. Big Bang, a gente julgou que era muito arriscado, né? Você vai fazer de uma hora para outra, vai dar um monte de problema, tem muita gente para a gente conseguir ajustar ao mesmo tempo. Então a chance de falhar logo no início era alta e aí gerar uma resistência da empresa. Então a gente acabou indo para o meio do caminho. Vamos fazer um ganho de escala acelerado em 6 meses. Então a gente começou com a primeira PA em novembro com 9 times, com a primeira tribo estabelecida. A gente começou quase que mês a mês adicionando uma tribo. Hoje a gente tem 8 tribos, 75 times com mais de 600 pessoas, né, na tecnologia rodando no ágil escala. Então foi um modelo bem gradual, mas que funcionou de maneira relativamente rápida ao longo de 6 meses. Que é um pouquinho desse cenário aqui que a gente mostrou, né? Foi trazendo uma tribo por mês aqui, quase, para a gente rodando esses PIs. Então, para cada tribo que a gente fazia, a gente treinava, preparava, lançava na PI para trabalhar 3 meses. Aí começou a vir a discussão, né, de como é que a gente organiza esse time para poder basear, suportar todo esse modelo. Primeiro, a forma de como que a gente estrutura o time que vai estar puxando o modelo de transformação. Tinha algumas opções, fora do time de tecnologia, para não ser um movimento simplesmente só dentro de tecnologia, que pode ser mal visto pela empresa, pode gerar resistência. Dentro do time de tecnologia, então, partindo lá de dentro, e dentro do time de tecnologia, junto com o time de agilidade. A gente optou por esse terceiro caminho, muito para ter uma junção muito grande e colocar todo o time de agilidade, todos os Scrum Masters, os VSMs, que são os RTS do SAFe, que a gente chamou de VSM no nosso contexto, faz mais sentido, os Agile Coaches, o time de portfólio, todo mundo está mexendo com agilidade, atuando como agente de transformação, como agente transformador. Então, a gente criou esse time de forma conjunta entre transformação digital e agilidade, que é o time que eu lidero hoje na empresa, desde o início desse processo de transformação. O segundo foi como é que a gente vai estruturar o time de produto. Também tinha 3 opções na mesa. POs parcialmente dedicados aos times, dividindo o foco com a operação do negócio. Então, continuariam, né, fora de tecnologia. POs 100% dedicados, reportando dentro para as áreas de operação do negócio. Então, também fora de tecnologia, mas 100% dedicados, pelo menos, sem estar dividindo seu tempo, dividindo seu foco ali entre a operação e o time. Ou POs 100% dedicados, reportando à tecnologia. Então, dentro do time de tecnologia, com POs 100% dedicados ao time, a cada um dos times. A gente optou pelo terceiro caminho, para a gente acreditar que isso é fundamental para ter celeridade no processo. Ter POs, ter time de produtos com foco, para conseguir priorizar, para conseguir trabalhar, e a gente decidiu, então, assim, 100% dedicado, foi fácil tomar a decisão. A gente quer ter uma transformação rápida, a gente quer começar a gerar valor cada vez mais, então a gente precisa ter um time de POs, de produtos, 100% dedicado nisso aqui, voltado para os produtos digitais. Lógico, muito sincronizado, muito alinhado com o time que está operando, né, rodando a operação do negócio, mas 100% dedicado para cada um desses times. E aí vem a discussão, junto com o negócio, junto com a tecnologia. A gente optou por ir pelo esse caminho de criar dentro do time de tecnologia para ser uma mudança cultural mais fácil e gerar um senso de time mais forte, né, entre time de produtos, time de engenharia e time de agilidade. Então foi esse caminho que a gente foi e acredito que foi uma escolha muito acertada também, que a gente tomou até aqui. Não temos muitos arrependimentos nisso, não. Lógico que a gente criou toda uma estrutura, né, de apoio, que eu vou falar um pouquinho depois aqui rapidamente, para poder criar essa sincronização entre operação e operação do negócio e gestão dos produtos digitais. Como que a gente estruturaria o time de engenharia? Era uma outra dúvida grande. Né? Se a gente ia ter as lideranças dos desenvolvedores transversais às tribos, ou seja, ninguém no time, né, é chefe um do outro, e nem no nível da tribo os desenvolvedores têm liderança. A liderança dos desenvolvedores dentro das tribos ou a liderança dos desenvolvedores dentro dos squads, né, com o squad leader ali, que seria o chefe dos devs que estão ali junto com ele naquele time. A gente optou por fazer essa liderança transversal muito para a gente conseguir criar uma unidade entre todos esses times dentro da parte técnica. Né? Então, está sendo um negócio muito legal, muito acertado. A gente fez uma organização dentro de engenharia por competências. Foi até um aprendizado que a gente teve muito grande numa das visitas que a gente fez, no momento que a gente estava construindo, iniciando o processo de transformação, lá na Croton, né, agora Cogna. Foi de lá que a gente pegou muito essa ideia. Eles estavam se organizando assim lá, a gente falou, gostamos muito da ideia, e falou, vamos trazer essa organização de engenharia, porque a Capability já funcionando quase como comunidade de prática, né? A organização funcional já é como comunidade de prática,
do que no nível de time ou no nível de tribo. E aí ficou um desenho mais ou menos assim. Então, a gente tem os times com os SMs e POs. Os SMs respondem para os nossos VSMs funcionalmente, que é o SM, né, o RTE, no nível da tribo, no nível do trem. O PM, que ali tem os POs, né, com cada um dos times, e o PM faz essa sincronização e também é o líder funcional dos POs. E os devs, que estão ali com as competências, né, que a gente precisa para cada um dos times, alocados transversalmente dentro dos capítulos, dentro dos laboratórios que trabalham junto sim daquelas competências, né? Sempre voltada muito ali para desenvolvimento daquela competência dentro da empresa, para desenvolvimento dos devs de cada um daqueles capítulos. E transversalmente uma série de times atuando junto, né? UX também atua ali no nível de tribo, Shared Service FC Hub, que são os times de apoio para garantir que os times os squads conseguem, né, fazer o processo de ponta a ponta, e o que eles não conseguem, que o Service Hub consiga apoiar para poder fazer a execução disso de forma rápida, sem muito gargalo. O System Teams, que está criando os habilitadores técnicos para a gente evoluir. E o time de Analytics, que funciona como centro de excelência para a gente poder tirar ali, pegar quais são os use cases de mais valor e priorizar uma capability, uma competência que ainda é bem escassa para a gente. Criamos também o papel de orientador de negócios, que foi justamente o papel-chave para poder sincronizar, né, o time de operação do negócio e o time de produtos que foi para dentro de tecnologia. Então, esse orientador de negócio, a gente colocou muito esse nome ao invés de pegar o nome do SAFe, né, o Business Owner. A gente deixou bem claro que assim, é um papel de orientação. É um papel que para trazer a visão das prioridades estratégicas, para auxiliar no direcionamento do time, não para definir quais são as soluções, quais são os caminhos que a gente vai seguir, qual é a velocidade que a gente vai tocar cada um dos pontos. A gente permitiu, né, ser mais de um ON por squad, por tribo, e aí muito uma visão de direcionamento, né? Então a gente fez vários treinamentos, falando, isso aqui pode, isso aqui não pode, lógico, tem que reforçar ainda, a gente estava falando disso hoje, que temos que fazer alguns reforços nesses pontos, com algumas pessoas, com alguns pontos focais. Mas é uma pessoa que tem que comunicar muito regularmente com o time, está muito próximo das rotinas de reviews dos times, para dar inputs, dar feedbacks, e está dando esse direcionamento e permitindo esse alinhamento muito grande com a operação do negócio. O time de agilidade, né? A gente organizou de forma conjunta. Então, a gente tem os Scrum Masters respondendo para os VSMs, tem o time de Agile Coaches, o time de portfólio, que dá essa visibilidade de todo o portfólio de tecnologia, né? Trabalha nessa otimização dos nossos investimentos de capacidade de tecnologia. O time de gerenciais trabalha com orçamentos, controle de custos, gestão de formações aqui ao longo de toda essa cadeia. O time de gestão de mudança e comunicação fica muito responsável por essa parte de gestão da transformação, gestão da mudança, e também com gestão da cultura, essa evolução desses temas mais ligados com gente e talentos digitais. Por fim, para começar a finalizar aqui, que já está dando a hora, os últimos 3 pontos aqui de decisão que a gente teve. Primeiro é como cadenciar a governança do modelo, né? A gente podia ir para um modelo sem cadência pré-definida, onde você ia fazer incrementos de produtos sem muita cadência. Um ciclo de incrementos trimestrais sincronizados com o SAFe, onde todo mundo está seguindo aquele mesmo incremento, aquele mesmo ciclo. Ou o ciclo de incrementos trimestrais com periodicidades diferentes, frameworks diferentes. A gente optou pelo meio, principalmente para gerar uma unicidade na empresa, gerar uma escala também em termos de ritmo, em termos de gestão, toda a empresa inteira estar girando no mesmo fluxo. Então, a gente hoje trabalha, né, muito na lógica do SAFe, com 2 grandes ciclos, o ciclo de planejamento, que é trimestral, e o ciclo de execução, que a gente roda em sprints de 2 semanas, e aí todos os times alinhados, todos os times começam o sprint na mesma semana, no mesmo dia, na segunda-feira, e terminam os sprints na sexta-feira da segunda semana de cada sprint, e todo mundo roda a mesma PI, faz o mesmo evento, faz o mesmo momento aí de preparação da evolução que a gente quer gerar nos próximos 3 meses. Como migrar as pessoas para o novo modelo, né? Também foi uma outra discussão que a gente teve. A gente coloca a galera para executar os novos papéis e ao longo do período a gente vai fazendo treinamentos, eles vão aprendendo on the job. Ou a gente para todo mundo, faz um treinamento exclusivo de treinamento, fica ali 2, 3 semanas capacitando todo mundo e depois põe para rodar. Ou a gente faz o meio termo, de mesclar capacitação com práticas, né? A gente optou por esse segundo formato, em que a gente, para cada PI que a gente ia virando nos times, a gente fazia todo o ciclo de mapear a jornada, levantar quais eram as dores da operação nesse momento, montar as missões, escolher os times, definir quais seriam os OKRs da tribo. A gente trabalha no OKR hoje no nível de tribo, mais do que no nível de time, para garantir essa colaboração, esse alinhamento muito grande entre todos os times e essas entregas mais complexas, mais robustas.
mais nesse aspecto, e fazer uma parte de treinar essas pessoas definidas para esses times em cima dos papéis que elas teriam que desempenhar. Muitos deles novos, como PO, SM, que a gente não tinha na empresa ainda. E, por fim, mapeamento de backlog para poder preparar ali, né, épicos para as PIs, para a gente poder começar a descer épico e features para o time se planejar o que vem pela frente. Por fim, um ponto super importante também de como adequar o ambiente de trabalho às demandas dos nossos profissionais do time de tecnologia. Né? Se você estava querendo atrair, criar esse ambiente inteiro, tinha 3 formas aqui de atuar. Primeiro, mudar as políticas e ambientes apenas para o time de tecnologia e criar quase que uma empresa à parte, né? Onde uma empresa precisa usar terno e gravata, a outra pode ir de bermuda. A segunda opção era mudar as políticas de toda a empresa de uma forma meio súbita. Chegou o time de tecnologia, a partir de agora, podemos ter dress code, podemos ter horário flexível, podemos ter home office, vamos fazer isso de uma vez, esse pacotão todo de mudança de uma hora para outra. E o terceiro aspecto foi o que a gente decidiu, que era mudar essas políticas, esse ambiente, essas políticas de forma gradual. A gente foi gradualmente fazendo essas mudanças. No ano passado, a gente começou com outubro ali, fazendo o dress code, então a gente liberou o dress code, estamos liberados, não precisa mais ter regras, tal, você do jeito que você é. Criamos em fevereiro a jornada flexível, então, horário flexível de início e término, de trabalho de expediente. E o home office, a gente já estava discutindo para lançar, veio o Covid, né? Deu essa acelerada absurda, todo mundo está de home office, na verdade, 100% da empresa, 99%, na verdade, da área administrativa da empresa, desde março. E agora a gente tem certeza que isso vai ser uma política que veio para ficar, né? Desenhando os detalhes da política, mas é algo que veio para ficar e que no pós-Covid, pós-pandemia, a gente vai seguir com essa política muito forte de home office. Por fim, como garantir o engajamento do time, toda essa velocidade, esse pertencimento durante todo esse processo de transformação. A gente foi para o modelo aqui mais drástico, né, de criar uma identidade própria, que é essa identidade que eu estou fazendo a apresentação para vocês, do Localiza Labs, que é como a gente se reconhece hoje no time de tecnologia. E eu vou ver se rola vai sair com som aí, vocês me falam que vai sair com som, se não estiver saindo, eu nem vou passar não, mas o que é legalzinho o vídeo que a gente criou, mas basicamente para criar esse senso de pertencimento, um senso com muito cuidado de não ser uma identidade somente de tecnologia, mas ser uma identidade da Localiza. Então, de criar o laboratório de tecnologia da Localiza, onde negócio e tecnologia não existe mais essa história de tecnologia e negócio separado, outro, relação de simbolismo, onde tecnologia é negócio é tecnologia. A gente criou esse Localiza Labs, a gente lançou agora para valer essa campanha, essa nova identidade do time. Eles têm 5% dos produtos. Estamos construindo construção de construir novas séries, para onde a gente vai. É um caminho muito legal para o Labs, a gente está construindo o Localiza, a situação que está passando. E é com esse é o ponto que eu queria trazer, que é super importante para criar esse senso de identidade do time. A gente passou bastante ao longo desse processo de transformação, muita dúvida, muita insegurança, as pessoas sem saber se elas vão conseguir adequar esse de trabalhar. Então, foi um processo que a gente sentiu que é essencial, de trabalhar muito forte esse ponto de comunicação, de pertencimento, de identidade do time. Então, o pessoal falou que está falhando o áudio, se eu cortar ele aqui. Mas a conexão provavelmente não aguentou, o áudio e o vídeo. Então, tem muito forte esse item de pertencimento e de comunicação com o time ao longo de todo esse processo. Que é a última mensagem que a gente queria passar. É isso, pessoal. Vou abrir, acho que tem 2 minutinhos aí, acabei ocupando quase o tempo inteiro. Mas se quiserem mandar perguntas aqui, podem mandar aí no chat, entrar em contato também pelo LinkedIn. Acho que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês essa história que a gente está rodando na Localiza, para dar um pouquinho de norte, né, para quem está vivenciando esse processo, começando agora um processo de transformação, para vocês terem um pouquinho de perspectiva de como que funcionou por aqui. Fábio, te passar a bola agora. Parabéns pela palestra, cara, muito legal, muito legal. Eu acho que em termos de completude, de uma visão holística do que a gente pode pensar num desenho, né, de adoção e transformação ágil, poxa, foi muito legal, foi muito esclarecedor. Deixa eu te fazer uma pergunta que o pessoal está colocando aqui.
A gente tem pouco tempo, tá, Bruno? Mas eu vou captar essas perguntas aqui e aí a gente poderia responder o pessoal depois, a gente pode mandar as respostas para eles. Tudo bem? É, abaixei meu microfone aqui, meu microfone estava na cabeça. Estava pensando meu microfone. Não, tranquilo. E por aqui no chat também. Manda aqui Legal, legal. Tem uma pergunta do Pierre, que é como vocês fizeram para ter uma matriz de decisão sem impactar a autonomia necessária para os times, né? Essa é uma dúvida que muitas organizações têm, né? De como que a gente faz com que isso não desconecte, né? Da agilidade dos valores ágeis, né? Porque aí a decisão é uma coisa, sim, a gente quer que o comportamento e o sentimento seja outro, e aí acaba que a coisa nunca chega na expectativa final, né? Como é que vocês fizeram lá? Perfeito. Tá. Um ponto super importante nesse processo, Jean-Pierre, né, que perguntou, foi a gente definir um pouco das caixinhas, né? A gente costuma falar, autonomia é sempre numa caixa, né? Nem o CEO da companhia tem autonomia de fazer o que quiser, tem um conselho ali para ser trabalhado e tal. A gente sempre procurou deixar muito claro de até onde ia a autonomia de cada esfera de decisão. Então, se o time tem total decisão sobre a solução, sobre a feature ali, como é que vai ser construída, sobre a história, tem. O time tem decisão autônoma, sem nenhuma discussão, sem nenhuma interferência, sem nenhum alinhamento com a operação do negócio sobre os épicos, sobre as dores? Não. Isso ali já exige alinhamento, a gente exige discussão, temos que fazer uma atualização em conjunto. Lógico, o time levando sempre a recomendação, mas a decisão sempre sendo colegiada em vários aspectos. Então, a chave aqui foi a gente definir qual era essa caixinha. Onde que começa cada uma das autonomias, onde começa e onde termina a autonomia de cada uma das esferas. E quais são os mecanismos para sempre garantir que o time tenha voz, mesmo que não seja voz de decisão, tenha voz de recomendação e voz de influência. E o que a gente está vendo é que nos nossos times mais maduros, na praia, isso está sendo muito legal, nós temos níveis muito diferentes de maturidade dos times, né? Tem times ainda que não tem roadmap, visão clara de produto, estão evoluindo, tem muita coisa trabalhando. Mas os times já têm uma visão mais clara, que já está mais maduro. A gente está vendo, fizemos umas 3, 4 semanas para trás uma reunião, discussão com o COO, com o CEO da empresa, para poder contar sobre a nossa estratégia do app. Né? E basicamente a estratégia que ficou foi a estratégia que o PO tinha construído. Ele botou lá para a gente e falou: a estratégia aqui, muito legal, o pessoal levantou pontos de atenção, falou: vamos pensar nisso aqui, acho que é legal, ótimo, discutimos, interagimos, mas pô, estratégia totalmente guiada pelo time, que construiu ali junto com o PO para montar esse roadmap. Então, assim, deixar muito claras as caixinhas de autonomia e criar as instâncias para sempre o time ter voz, nem que seja de recomendação, nem que seja de discussão ali ao longo do processo. É isso que tem funcionado super bem para a gente. E quanto de revisão, Bruno, vocês faziam nesse processo? Quanto de retrospectiva, feedback e revisão vocês faziam nisso? Fazem Constante. ainda? Fazemos, é um processo contínuo, né? O modelo está rodando, a gente tem uma lista, fizemos até hoje uma reunião grande com toda a liderança do Labs aqui para a gente definir qual que é a jornada 2.0. A gente está rodando na transformação digital, quase que no ritmo de PIs também. A cada 3 meses a gente seta quais são as nossas prioridades, o que a gente quer melhorar no nosso modelo, o que a gente quer evoluir pelos próximos 3 meses, e aí segue esse processo de evolução na transformação também. E aí o que é chave ali para a gente manter esse nível de revisão, né? É sempre ter retros, mecanismos de avaliação. Então, se toda PI a gente solta uma pesquisa gigante de avaliação de como que os times estão se sentindo, captura isso nas retros, pós-PIs, pós cada um desses processos, a gente vai levantando os pontos. Então, tem muito ponto para melhorar. Na última PI que a gente fez mesmo, a gente acabou tendo, foi logo depois do Covid, né? Então acabou tendo muita mudança de última hora, o time se sentiu um pouco isolado, alguns times, né, para alguns contextos, um pouco fora da discussão, falou: já chegou para a gente pronto, então assim, ouvimos isso, começamos a fazer agora para essa PI, que é a próxima agora de agosto, o 9-week plan. Então assim, como é que a gente começa a planejar isso com 9 semanas de antecedência? Então, se hoje a gente está batendo quais são as dores, os grandes nortes que a gente quer seguir para a próxima PI, para os times terem 3 semanas para se prepararem para a PI que vai ser no dia 20 de agosto. Então, é uma constante melhoria. E lógico, tem hora que você pisa na bola e fala: opa, tem uma coisa para melhorar, temos que fazer lá. Então, esse processo de retro e de avaliação constante é essencial para a gente identificar quais são os problemas e os pontos que a gente tem para melhorar para os próximos ciclos. Né?
Hein, Bruno? Fantástico. Tem uma pergunta que a gente não vai responder agora por causa da hora, que a gente já avançou aqui 3 minutos no tempo da série, mas é uma pergunta do Fábio Santos, que seria uma pergunta, caso ninguém tivesse feito pergunta, que eu seleciono aqui umas perguntinhas para fazer. Mas nessa jornada de transformação, qual foi a maior dificuldade encontrada até chegar nessa situação que vocês estão hoje? Então, essa é uma pergunta que vale a pena talvez você colocar no chat, você dar um feedback. Isso vai contribuir muito para o pessoal que tá assistindo a gente. Legal? Bruno, muito Muito bom, Fábio. obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição. Que palestra legal. Ficou muito claro todo o cuidado que você teve de contar a história, de mostrar os desenhos. Muito obrigado mesmo. Eu fico encantado, né, com a doação que vocês estão fazendo de conhecimento, de conteúdo, né, para as pessoas que estão aí assistindo. Muito bacana. Parabéns, cara. Parabéns. Muito obrigado, Fábio. Obrigado pelo espaço e parabéns pelo evento. Baita espaço de troca aqui, muito legal a organização. Obrigado, obrigado.